Olá, bem-vindo a mais um episódio do canal A Literatura Espírita. Hoje quero apresentar para vocês, dentro da leitura edificante, este livro, Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Esse livro foi escrito por Abel Gleiser, médium brasileiro, e foi ditado pelo espírito Caibar Schutel, que foi um grande divulgador da doutrina espírita no século passado. Neste livro, é interessante notar que todo o retorno do personagem Eustáquio à pátria espiritual se dava para a colônia Alvorada Nova, que já foi também objeto de um outro livro, de mesmo nome, Alvorada Nova. Em Alvorada Nova, os benfeitores são os responsáveis pelo desenvolvimento de Eustáquio e de seus amigos, e também dos irmãos de desacerto com quem Eustáquio acumula dívidas e que pelas sucessivas encarnações reencontra-os nas mais diversas situações e aos poucos consegue saldar dívidas e consegue perdão e também aprende a perdoar. Sem querer contar a história, pois o objetivo é aguçar a curiosidade para que tenhamos novos leitores da obra. Os 1500 anos parecem pouco, pois, inclusive, cabem nesse livro. Mas cada reencarnação de Eustáquio, foram 17 reencarnações, cada reencarnação daria um livro. Porém, este livro conta os 1500 anos. Nos mostra que a evolução espiritual é gradativa, e a dor e o sofrimento são os grandes aliados na ação sobre a consciência para que o espírito compreenda que o mal deve ser combatido dentro de cada um, pois sua consequência para si mesmo é enorme diante da imensidão do tempo. Das atitudes sempre ligadas ao mal e sintonizadas com o mal de desencarnados e mesmo de encarnados, Eustáquio vai contraindo débitos até que em um determinado momento, após encarnações de sofrimento, ele desperta para o combate ao mal em si mesmo, quando então inicia sua escalada de mudança para o bem, saindo da estagnação espiritual em que se encontrava. Sempre apoiado por Alvorada Nova, ele para lá retorna, e vemos aí um grande exemplo do despertar quando o espírito por si mesmo deseja evoluir, expiar suas dívidas e caminhar para o Cristo. Interessante do livro também é a parte histórica, pois que se passa quase que a maior parte na França, a partir dos anos 430 até após a Segunda Guerra Mundial, visto que Eustáquio se encontra com outros grandes personagens da história na Europa. E veremos detalhes de como o mundo espiritual inferior, com nossos personagens ainda agregados ao mal, se afinizam com encarnados e vigilantes, o que terminam por formar uma simbiose para praticar o mal ao próximo, com muito orgulho, onde só se enxerga a si mesmo, em detrimento de todos e todos mesmos, até de parentes próximos. Mas também veremos, como disse, a ação do sofrimento para a transformação do ser, a ação do tempo e a contínua ajuda dos irmãos espirituais, com os quais nos ligamos e que se tornam nossos verdadeiros anjos da guarda. Logo, de ações bélicas constantes a envolvimentos com a Igreja Católica, com os beneditinos e até o despertar da inteligência para a justiça em Eustáquio, veremos Eustáquio evoluir aos poucos nos 1500 anos, que em se tratando da espiritualidade e da eternidade, pode ser chamado de um ciclo evolutivo em que a falta do bem acabou por ser preenchida com um bem maior que é o amor ao próximo mais que a si mesmo, até chegar a ser um espírito mais consciente, não puro ainda, mas mais ligado ao bem comum. Assim, podemos concluir que Eustáquio vence e alcança o Cristo, nosso Salvador.
Se você gosta de história da humanidade, esse livro espírita lhe será encantador, pois que lhe trará revelações em detalhes que não achamos nos livros didáticos de história da Europa, nem nos arquivos da Igreja, visto que apresenta o lado negro da Igreja, de reis e outros personagens poderosos da época, arraigados no egoísmo cego. Para finalizar, gostaria de dizer que esse livro prenderá o leitor, que irá querer saber sempre o que será do nosso personagem, seja no plano espiritual, seja na sua próxima encarnação, se irá vencer a si mesmo, se regenerar ou se irá recair em erros. Esse é um livro que pode despertar em cada um que o lê o desejo mais profundo de transformação pessoal e de amor ao próximo, como uma grande demonstração de que o mal jamais vencerá, dentro da eternidade do Espírito. Até nosso próximo livro.